dividido em várias quantidades, tá? Primeiro caso aqui, a gente tem um círculo dividido ao meio, né? Podemos chamar, seria ao meio, né? Cada parte aí. Temos um círculo dividido em 4 partes, tá? Temos um círculo dividido em 8 partes iguais, tá? E temos um círculo dividido em 16 partes iguais, certo? Bom, percebam que algumas partes são representadas por cores, né? No caso aqui do meio, eu tenho uma parte branca e outra parte salmão, né? No outro caso aqui, eu tenho 2 partes brancas, outras 2 partes salmão, tá? Isso aí para representar que esse meio foi dividido em 2 partes e o outro meio, né, branco, foi dividido em 2 também, tá? Porém, a quantidade total desta figura e desta figura seria a mesma. O que vai mudar? A quantidade de partes que foram divididas, tá? No caso, então, eu tenho um círculo dividido ao meio, né? 2 partes iguais, de forma simétrica. E aqui eu tenho um círculo dividido em 4 partes, também 4 partes iguais, de forma simétrica. A simetria aqui, a gente pode perceber que é no formato vertical, e aqui a simetria, ela tanto no formato vertical quanto na horizontal, são 2 linhas, né? Cortando aí, dividindo em 4 partes. Ao mesmo momento, a gente tem outro aqui dividido em 8, né? Temos um círculo dividido em 4, e depois pegamos esse mesmo círculo dividido em 4 e dividimos em mais partes, né? Temos aí em 8. E, por último, aqui temos um círculo, né? Dividido em 16 partes, tá? O que significa isso, tá? Por exemplo, matematicamente, que eu falo que esse círculo, na matemática, eu escreveria meio, né? Deixa eu só ver se eu consigo editar aqui, mas está bloqueada a edição, né? O lápis. Eu colocaria aqui, na matemática, colocaria 1 dividido por 2, né? Que significa meio, né? Aqui seria 1/4, aqui seria 1/8, e aqui seria 1/16, tá? Isso significa que um círculo completo, ele foi dividido em 2, um círculo completo, né? Ele foi dividido em 4, um círculo completo dividido em 8, e um círculo dividido em 16, tá? Então, 16 partes de um todo, ou 8 partes de um todo, e assim por diante, tá? Todas elas são equivalentes, né? Perceba que todas as frações meio, 1/4, 1/8 e 1/16 são frações equivalentes. Por quê? Se você pegar meio e multiplicando por exemplo, 4, chegaremos num valor parecido ou igual a esses daqui, certo? Por exemplo, para encontrarmos uma fração equivalente, podemos seguir a seguinte regra. Multiplicamos a fração inicial por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, e assim por diante, de acordo com o número de equivalência que queremos. Por exemplo, se eu pegar uma fração de 1/3, tá? E multiplicar essa fração por 2, tanto o numerador quanto o denominador, eu tenho 2/6, tá? Então, 2/6 é uma fração equivalente a 1/3. Se eu pegar esse mesmo 1/3 e multiplicar por 3, tá? Tanto o numerador quanto o denominador, eu tenho 3/9. Então, 3/9 é equivalente a 1/3. E se eu pegar esse mesmo 1/3 e multiplicar por 4, tanto o numerador quanto o denominador, eu tenho 4/12, que é a fração equivalente a 1/3, tá? Percebam que multipliquei por 2. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6, tá? E assim por diante. Eu posso pegar uma determinada fração e multiplicar por qualquer número até chegar ao nível de equivalência, né, da fração que eu desejo, certo? Então, aqui, um pequeno exercício para vocês, tá? Anotem no caderno, por favor, tá? Desenhem aí as 3 figurinhas, né? Os 3 círculos, pintem de acordo com o exemplo,
e coloque na frente, tá? A equivalência. O que significa? Isso daqui, por exemplo, vou fazer a primeira para vocês. Isso daqui equivale a 4, vamos falar, 1 sobre 4, tá? Então, no caso, eu tenho... Perdão. 1 sobre 6, porque eu tenho 6 partes, tá? De um inteiro. Porém, eu tenho um sem pintar. E aí, como fica a equivalência aí? Um quinto? Percebam que eu tenho 6 partes. 5 são pintadas. E uma não. 5 sextos? Fica 5. Calma aí, professor. Eu fui pegar o meu caderno. Tem como você explicar aí de novo, por favor? Vamos lá, então. Ó, eu tenho um círculo com 6 partes. Certo? Olha lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? 5 partes são pintadas. Ok? Certo. E uma não. E aí, qual é a fração equivalente? 5 sextos. 5 sextos. Tem outra fração equivalente nessa mesma figura que eu posso representar? E aí? Bom, nesse caso, na simplificação, não. Percebam que para complementar esse círculo, eu tenho 6 partes, tá? Se eu pegar 6 partes, é o inteiro, ok? Percebam, ó, tem uma pizza com 6 partes. São 6 partes iguais. Aí eu tirei uma parte dela. Então eu tirei 1 sexto dessa pizza, ok? Ok. Ok. Equivalente? O que sobrou para mim? 5 sextos. É equivalente? É ou não é? Sim. Então, no caso aqui, ó, eu posso representar da seguinte maneira. Por exemplo, primeira fração, eu posso pegar 1 sexto, tá? É a primeira fração equivalente aí. Eu posso também representar isso daqui, ó, de outra forma. 5 sextos. São 5 partes pintadas e uma em branco. 5 sextos. Posso representar dessa forma. Tem uma outra forma que eu posso representar essa mesma figura? E aí? Tem ou não tem? Acho que tem, sim. Tem. Você pode pegar uma dessas duas frações que eu indiquei para vocês e pode fazer esse esquema aqui, ó. Eu posso encontrar a fração equivalente. Por exemplo, se eu multiplicar por 2, tanto o numerador quanto o denominador, vai aparecer várias frações equivalentes àquela que eu extraí da figura. Por exemplo, se eu pegar 1 sexto, certo? Tirei uma parte de 6 partes, e multiplicar, por exemplo, por 2, eu tenho lá, então, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 6, 12. Por exemplo, se eu multiplicar por 3, vamos lá, 1 vezes 3, 3, 3 vezes 6, 18, certo? Então, vamos lá. 1 sexto. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 6, 12. Então, tem 2 por 12 avos, certo? Se eu multiplicar por 3, então eu tenho lá 1 vezes 3, 3. 6 vezes 3, 18. Então, eu tenho 3 por 18 avos. E assim por diante. O que o exercício pede? O que o exemplo pede aqui? Escreva 4 frações equivalentes, certo? Então, vocês vão colocar para mim 4 frações na frente da figura que são equivalentes. Entenderam? Sim. Sim. Sim? Tá ok, vou dar 5 minutinhos para vocês, certo? Vou silenciar meu som aqui para não atrapalhar. E aí a gente volta. Qualquer dúvida, estou aqui, só perguntar.
Tudo certo? Conseguiram fazer? Sim. Tranquilo? Bom, então vamos argumentar aqui. Vocês colocaram lá, então, vamos lá, 1/6, certo? E aí, pessoal, 1/6. Certo. E quais são as outras 3 equivalentes a 1/6? Vamos lá? Multiplicaram por 2, por exemplo? Sim. Sim, senhor. Então, vamos lá, 1/6, 2 por 12 avos. Ah, é pra falar. E aí, se eu multiplicar esse 2 por 12 avos, mais uma vez por 2, eu tenho 4 por 24 avos. Se eu multiplicar por 2 de novo, eu tenho 8 por 48 avos, tá? Isso aí é um exemplo de fração equivalente. Ah, professor, eu não fiz só utilizando somente o 2, fiz utilizando outros números. Pode ser também. Podemos pegar aqui 1/6 multiplicado por 2, 2 por 12 avos, aí pegar 1/6 multiplicar por 3, 3 por 18 avos, pegar 1/6 multiplicar por 4, 4 por 24 avos e assim por diante, tá? Das duas formas estão certas. Se eu pegar por 2 e multiplicar, e multiplicando por 2, beleza. Se eu pegar por 3 e assim por diante, também dá certo, tá? São frações equivalentes. Figura de baixo, então temos 8 partes, né? No caso, na parte de cima e 8 partes na parte de baixo. Perdão, 4 partes na parte de cima e 4 partes na parte de baixo, totalizando 8 partes, tá? São 4 partes pintadas, tá? E 4 partes em branco. Então, temos 4 de 8, certo? Então, temos 4 de 8 partes. 4 oitavos, ok? Se eu colocar frações equivalentes a essa, se eu multiplicar por 2, então eu tenho lá 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Então, dá 8 por 16 avos. Se eu pegar por 3, né? 4 vezes 3, 12. Tá? 8 vezes 3, 24. Então, temos lá 12 por 24. E assim por diante. Tá? São frações equivalentes. A de baixo aqui temos 16 partes. Tá? Temos 16 partes. Ou melhor, perdão, temos 12 partes. São 6 em cima e 6 embaixo, tá? Tá meio embaçada essa figura aqui. Então, vamos contar. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, temos 9 partes pintadas e 3 partes em branco. Então, temos 9 de 12 partes, tá? Então, 9 por 12 avos. Se eu pegar as frações equivalentes, basta multiplicar esses 9 por 12 avos, por 2, ou por 3, ou por 4, e aí vocês vão ter os resultados, tá? Que seriam as 4 frações equivalentes. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não, tá tudo certinho pra mim. Tranquilo? Tranquilo. Teve um aluno que perguntou para mim no chat, né? Sobre a simplificação, tá? Na realidade, ele fez uma simplificação. Pegou lá 4 dividido por 4 é igual a 1 inteiro, tá? Simplificação, 8 por 8, 12 por 12, 16 por 16, 20 por 20, tá? Para a questão de simplificação, ok, certíssimo, tá? Foi o Lucas que me perguntou, tá? Nesse caso aí, a gente está querendo procurar equações equivalentes, tá? Algo parecido, tá? Só porém o formato é um pouco diferente na realidade do cálculo, tá? Em como a gente descobrir as frações equivalentes àquela, certo? Eu vou entrar no assunto de simplificação aí também, tá? São os próximos slides aí. Tá? Vou falar um pouquinho agora sobre frações irredutíveis, tá? O que seria uma fração irredutível? Ela é considerada irredutível quando ela não pode ser mais simplificada, tá?
Para se obter uma fração simplificada, dividindo o numerador e o denominador por um divisor comum, tá? Temos um exemplo aqui. 18 por 12 avos, divididos por 2, tá? Eu tenho 9 por 6 avos, tá? 9 sextos, melhor dizendo. Se eu dividir essa mesma fração por outro número, eu vou chegar numa outra fração. Por exemplo, se eu dividir por 3, sabemos que os dois números são divisíveis por 3, eu tenho, então, 3 por 2, né? 3 meios, né? E aí, eu consigo dividir por mais algum número? Não consigo, tá? No caso aqui, ó, nesse exemplo está mostrando, pegou essa fração de 9 sextos e dividiu ambos por 3. Então, chegamos numa fração de 3 meios. Consigo dividir para chegar no número inteiro? Não consigo. Posso até dividir matematicamente, né? 3 por 2 dá 1,5. Mas não é um número inteiro, já se torna um número quebrado, né? Um número decimal, certo? Então, a gente fala, né, matematicamente, que essa fração de 3 meios é uma fração irredutível, tá? Ela não pode ser mais dividida por nenhum número, tá? Então, no caso aí, ela acaba aqui. Eu não consigo simplificar mais essa fração, tá? Não pode dividir por 1? Dividir por 1 vai dar ele mesmo, tá? Se eu dividir 3 meios dividido por 1, é ele mesmo, certo? Bom, torne as frações a seguir irredutíveis. É outro exemplo aí. Vamos lá? E aí, alguma sugestão? Vamos lá pegar os 12, 18 avos. Para a gente tornar uma fração irredutível, eu vou dividindo. Por qual número eu posso dividir 12 por 18 avos aqui? Alguém? Pegar o 3, por exemplo. Se eu dividir 12 por 3, eu tenho 4, certo? Se eu dividir 18 por 3, eu tenho 6. Então, vai ficar 4 sextos. E aí, eu posso dividir esse número por quanto agora? Posso dividir por 2? Posso. O quatro e o 6, eles são divisíveis por 2. Então, se eu pegar 4 dividido por 2, eu tenho 2. Se eu pegar, então, 6 dividido por 2, eu tenho 3. Então, chegamos a 2 terços. Eu consigo simplificar essa fração? E aí? Não. Não. Então, aí, essa fração de 2 terços, ela é a fração irredutível. Eu não consigo simplificar mais essa fração. Ok? Entenderam o jeito de como fazer esse exercício? Sim ou não? Sim. Sim. Então, beleza. Sim. Agora, Professor, a sua aula já acabou? Oi? A sua aula não já acabou? Acabou de começar. Ela vai Não, até às acabou de 14h. acabar. Hã? Tá ok? Vamos lá, então. Simplifique os 3 últimos números aqui, ó, os três últimos frações, por favor. 5 minutinhos.
Beleza, senhor. Certinho? Terminaram? Eu terminei. Mais alguém? Eu. Esperar mais alguém terminar? Eu tô fazendo ainda. Eu. Então vamos lá. Primeiro exemplo aí. 40 dividido por 80 avos. Tá? Primeira fração. Então, se a gente pegar e simplificar isso por 2, temos o valor de 20 por 40. Certo? Confere aí. Ô, senhor, Oi? eu já multipliquei logo por 40. Já dividi logo por 40. Dividir por 40? Sim. Ah, legal, já encurtou o caminho. Eu queria fazer um caminho mais longo até chegar numa fração, mas se você já simplificou direto, legal, beleza. Tá? Eu vou começar por 2, para vocês irem vendo como vão gerando as outras frações. Por exemplo, ó, se eu dividir por 2, eu tenho 20 por 40, certo? Se eu dividir Certo. por 2 novamente, eu tenho lá 10 por 20. Se eu dividir por 2, eu tenho 5 por 10 avos, né? 5 dividido por 10 avos. E aí, eu consigo dividir por 2? Não consigo mais dividir por 2. Então, eu tenho que trocar um número que consiga dividir esses dois números. Nesse caso, seria o número 5, tá? Porque aí 5 dividido por 5 é 1, e 10 dividido por 5 é 2. Aí eu chego em meio, né? A fração final aí, a fração irredutível, é 1 sobre 2. Certo? Certo. Chegaram nesse valor? Sim. Bom, teve alunos, né, que dividiu direto, dividiu por 40. 40 dividido por 40 é 1. 80 dividido por 40 é 2. Aí chega no valor de meio, tá? Chega na fração irredutível aí, certo? Das duas formas estão certas, tá? Se dividir por números pequenos até chegar numa fração irredutível, ou se já descobrir o número divisível direto que já chega nesse valor, tá? O exemplo de baixo, 8 dividido por 12 avos, né? Eu tenho assim, eu dividindo por 2, eu chego no valor de 4 sextos, tá? Porque 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Aí peguei por 2 novamente, dividi essa mesma fração por 2. Então, eu chego na fração final de 2 terços, tá? Que seria a minha fração irredutível, certo? Eu não consigo dividir, né, ou simplificar mais
essa fração, de 2/3, tá? Seria o valor final aí. E a última fração, tá? 25 por 70. Vamos pegar um número que seja divisível pelos dois, pelo numerador e pelo denominador. Então, eu peguei o número 5, tá? Cheguei lá, 25 dividido por 5 é 5, e 70 dividido por 5 é 14. Então, chegamos numa fração 5/14avos, que é uma fração irredutível. Eu não consigo dividir mais, tá? Então, no caso aí, eu não consigo simplificar mais essa fração. 5 por 14avos. Chegaram a esse mesmo resultado? Alguém chegou a um resultado diferente? Não conseguiu fazer? Esse é o momento, pessoal. Vamos tirar as dúvidas aí. Senhor, eu cheguei a 2/3. A 2/3? Sim. Aqui o 25 Ah, mas- por 70? Não. No 25 eu cheguei a 5/14avos. Exatamente, esse valor mesmo, 5/14avos. O número aqui que é divisível pelos dois, né, que consegue dividir os dois, tanto o numerador quanto o denominador, é o número 5, tá? Múltiplo de 5. Então, 5 dividido por 5, 5. 70 dividido por 5, 14, tá? 2/3, você chegou aqui nessa fração aqui, né? 8 por 12avos, né? Sim. Tá, correto, é isso mesmo. Dividindo por 2, chegamos a, por exemplo, 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6, né? Então, temos 4/6. Dividido por 2 novamente, então, temos 2/3, que é o valor final aí, a fração final, 2/3. E a primeira Eu fração... dividi direto por 4. Você dividiu direto por 4? Muito bem, tá? Estou dividindo de números pequenos para quebrados para vocês sentirem, né, que vai gerando outras frações também. Mas se quiser dividir pelo número aí, que já chega nessa fração irredutível, muito bem, tá certinho, tá? 40 dividido por 80, e dividindo por 2 também, né? 40 dividido por 2, 20. 80 dividido por 2, 40. Dividir novamente por 2, né? 20 dividido por 2, 10. 40 dividido por 2, 20. Dividir novamente por 2. Cheguei a um valor de 5 décimos, né? 5 dividido por 10. Aí eu dividi por 5, né? E cheguei na fração irredutível de meio, 1/2. Certo? Chegaram nesses valores? Sim. Sim. Beleza. Bom, vamos passar para a próxima, então, tá? Bom, só recapitulando, isso já tinha passado na aula passada, tá? Algumas operações com as frações, tá? Somar ou subtrair fração, isso eu já tinha passado para vocês, tem alguns exemplos aqui para a gente poder complementar, porque no formulário dessas próximas semanas aí que vocês vão fazer, os exercícios, eu coloquei bastante operações com fração, tá? Coloquei as 4 operações básicas aí. Multiplicação, divisão, adição e subtração, tá? Então, vocês vão treinar bastante com essas frações aí. Vocês vão ficar 100% na resolução das mesmas, tá? Então, no caso aqui, ó, temos aí 9/6 menos 5/6, tá? Como o denominador é igual, né? O numerador é diferente, a gente vai fazer a operação em cima, tá? 9 menos 5, e manter a nossa base aqui, que é o 6, tá? Então, vai ficar 4/6. Se eu quisesse simplificar essa fração, eu consigo? Consigo, tá? Eu posso pegar um número que seja divisível, né? Consiga dividir os dois números aqui que sejam inteiros. Por exemplo, se eu pegar o 2, eu consigo a 2/3, tá? Então, no caso aqui, esse 4/6 aqui, eu consigo transformar em 2/3, tá? Aí chega na minha fração irredutível, ok? Bom, denominadores diferentes, né? No caso, temos aqui uma adição, né? De 2/3 mais 4/5. Eu tenho denominadores diferentes, né? 3 e 5. Lembrando que aí, quando os denominadores são diferentes, eu faço o tal do MMC, tá?
Então, eu vou pegar o 3 e o 5 e vou fazer aquela operaçãozinha que vocês já conhecem muito bem, né? Imagino que vocês já conheçam, né? 3 e 5, né? Pego aqui divisível por 3, né? Dividir 3 por 3 dá 1. 5 por 3 não é divisível, simplesmente eu abaixo, né? Eu mantenho o número. E aí eu divido por 5 agora. Então, mantenho 1 e eu divido 5 por 5, que dá 1 também. Cheguei na operação final. Essa operação multiplica um pelo outro, né? 3 vezes 5, 15, tá? Então, o meu MMC dessa operação é 15, tá? E aí eu vou fazendo as operações, né? 15 dividido por 3 é 5, vezes 2 é 10. 15 dividido por 5 é 3, vezes 4 é 12. Soma os dois números de cima, né? Somos os numeradores. 10 mais 12, 22. E mantenho a base, que é o meu denominador, que é 15. Então, vai ficar uma fração de 22 por 15 avos. Nesse caso aqui, eu consigo simplificar essa fração? Eu consigo chegar a uma fração menor? Não. Não consegue? Não tem nenhum número que consigo dividir, né? Não, porque é par e ímpar. Exatamente. Parabéns, é isso mesmo. Porque eu tenho número par e número ímpar, então eu não tenho nenhum número que eu consiga satisfazer aqui a divisão que me dê um número exato, né? Um número inteiro para o numerador e para o denominador, tá? Então, a fração, ela acaba aqui, 22 por 15 avos, tá? Bom, tem mais dois exemplos para vocês aí, treinar um pouquinho. Anotem no caderno, por favor, tá? No caso aqui, essa subtração e essa adição de frações com denominadores diferentes, tá? Bom, vou dar 5 minutinhos para vocês aí, tá? E aí, qualquer dúvida, só dá um alô. Estou aqui esperando, ok? Eu acho que eu tô mesmo. Terminou? Espera mais 2 minutinhos. O pessoal aí terminando aí.
Vamos lá, então, pessoal, fazer a correção. Todos terminaram? Acho que sim, senhor. Bom, então vamos lá. Essa primeira operação aqui, de frações, temos aí 4/8 menos 3/12, ok? Bom, percebam que os denominadores são diferentes, tá? Temos o denominador 8 e o denominador 12. Nesse caso, precisamos fazer o MMC, tá? Então, o MMC desses dois números é 24, tá? Então, no caso aí, pegamos os dois valores e dividimos, né, por 2, né? 8 por 2, 4. 12 por 2, 6. Pegamos aí de novo por 2. 4 por 2, 2. 6 por 2, 3. Pegamos por 2 novamente. 2 por 2 dá 1. 3 não é divisível por 2, abaixa ele, né? Então vai ficar 1, né? 3 dividido por 3, 1. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então o denominador aí dessa operação, ela vai ser 24, tá? Então, o 24 a gente vai pegar e vai dividir primeiramente por 8, né? Que é o da primeira fração aí, denominador da primeira fração. 24 dividido por 8 é 3, certo? 3 eu multiplico por 4, que vai dar 12. Aí, eu coloco o sinal de menos, né? Em cima, mantenho a base lá. Aí, eu vou pegar 24. 24 dividido por 12 é 2. 2 multiplicado por 3 é 6. Então, em cima vai ficar 12 menos 6, dividido por 24, que é o nosso denominador, tá? E aí vai ficar 6 dividido por 24. Agora, a minha pergunta, eu consigo simplificar essa fração? E aí? Senhor, você pode repetir o resultado que cortou? 6 dividido por 24. 6 24avos. Chegaram nesse valor? Sim, sim. Eu consigo simplificar essa fração? Sim, Consegue? Vamos lá, então. Eu posso simplificar diretamente por 6? sim. Vamos lá, então. Então, no caso aí, dividido por 6. 6 dividido por 6 é 1. 24 dividido por 6 é 4, tá? Então, no caso aí, eu chego em uma fração de 1/4, tá? Então, 6 24avos equivale a 1/4, tá? Que é a maneira simplificada dessa fração, certo? Chegaram nesse valor? Sim, sim. Alguém não entendeu como foi feito essa operação? Não. Pessoal, quem não entendeu, se manifestem, por favor. Posso dar continuidade? Pode. Sim. Vamos lá. Segundo exemplo aí. 8 sextos, né? Mais 5 terços, tá? Então, aí, no caso, temos uma operação de adição de frações, porém, com denominadores diferentes, certo? Então, nesse caso também, eu preciso fazer o MMC de 6 e 3. Nesse caso, como é múltiplos, né? Eu já sei o valor, né? Eu pego o valor maior aí, que é o 6, tá? Se eu fazer o MMC de 6 e 3, o resultado aí vai dar 6, tá ok? Então, temos o denominador de 6, vamos fazer a mesma operação. 6 dividido por 6 dá 1, multiplicado por 8 dá 8, tá? Mais 6 dividido por 3 é 2, que multiplicamos por 5 é 10. Embaixo, mantemos o denominador, que é 6. E em cima, somamos os dois valores, 8 mais 10. Então, ficaria assim, 18 sextos, tá? Então, a fração resultante aí foi 18 sextos.
Eu consigo simplificar essa fração? Consigo. Sim. Tá? Eu posso dividir isso aí diretamente por 6, tá? Porque 18 dividido por 6 dá 3, tá? E 6 dividido por 6 dá 1. Vai ficar 3 sobre 1. 3 dividido por 1 é 3. Deu o número inteiro, tá? Não chegou a dar uma fração, deu o número inteiro. Ok? Até Como agora, assim, senhor? chegaram nesse valor? Sim, eu cheguei, mas como assim o Sim. número inteiro? Número inteiro, sem ser fração. Eu cheguei no valor de 3. Ficou 3 dividido por 1. 3 dividido por 1, simplificando, é 3. Então, Certo? No primeiro exemplo, deu 1/4. Chegou no valor de fração, né? Uma fração simplificada, de 1/4. Se eu dividir 1 por 4, vai dar 0,25. Vai dar um número decimal, e não um número inteiro, tá? É isso que eu quero dizer. Nesse caso aqui, nessa fração de baixo, nessa operação de baixo, de frações, deu num valor inteiro. Eu peguei lá, deu 3 dividido por 1, que dá 3, tá? É um valor inteiro, e não decimal. Certo? certo. Alguma dúvida? Não. Não? Posso continuar, então? Próximo slide? Pode. Vamos lá. Bom, aproveitando a deixa aí também, né? Como a gente já está trabalhando com fração, a gente pode transformar, né? Uma fração em porcentagem, tá? Como que eu faço isso, professor? Como que eu consigo transformar uma fração em porcentagem? Vamos lá. Tem um macetinho aqui, ó. Como transformar uma fração em porcentagem? Eu tenho 3/5 igual a 60%, tá? Vocês usualmente estão acostumados a ouvir, né, lá, a questão de porcentagem. Por exemplo, o valor do combustível subiu 4%. O valor da cesta básica subiu 10%, e assim por diante. Nós estamos acostumados a ouvir muito sobre porcentagem, mas muitas vezes a gente pode transformar, né, o valor de porcentagem em uma fração, tá? Eu posso pegar, né, a maneira, da forma que foi apresentada, né, nesse caso em porcentagem, em uma forma de fração, tá? Então, para me transformar uma fração em porcentagem, que é o exemplo aqui, ele dá aqui, ó, primeiro divide-se o denominador por 100, tá? Qual que é o denominador aqui? Dessa fração? Aqui, ó, no meu caso, 5. é o 5, tá? Então, eu vou pegar o 100, né, e divido por 5, né? No caso aqui, meu resultado deu 20, certo? E depois, eu pego esse denominador transformado, né, aqui nesse caso, e multiplico pelo numerador. Então, eu peguei o 20, que resultou dessa operação de fração, e multipliquei pelo numerador. Nesse caso nosso aqui é o 3. Então, 20 vezes 3 é igual a 60, tá? Então, 3/5 é igual a 60% de um número qualquer, né? 3/5 de um número qualquer equivale a 60% de um número qualquer. Entenderam aí a teoria? Sim. É simples, tá? Só lembrar aqui, primeiramente, eu vou pegar o número de baixo, né? Pegar o 100 e dividir pelo número de baixo, certo? Pegar o 100 de 100% lá, né? Dividir pelo número de baixo. E esse valor que der, né? Essa divisão, eu multiplico pelo número de cima, que é o numerador. Aí eu chego em um valor em porcentagem, tá? Bom, temos alguns exemplos aqui, tá? Eu vou deixar vocês fazerem esses 3 primeiros exemplos, tá? A gente vai fazer juntos aí. Eu vou fazer o primeiro junto aqui, a gente vai chegar em um valor, tá? E depois vocês fazem os próximos exemplos, perdão. Então, primeiramente, eu vou pegar o 100 e dividir por 4, tá? Então, vamos lá. 100 dividido por 4, eu tenho um valor de 25, tá? Porque 4 vezes 25 é igual a 100. E esse 25, eu vou multiplicar por 2, certo? Então,
5 multiplicado por 2, eu chego numa grandeza de 50%, tá? Então, 2 quartos equivalem a 50%, tá? De um número qualquer, um valor qualquer aí, certo? Quando você vira a expressão, ó, 2 quartos de 100 alunos serão reprovados. Quanto em porcentagem isso equivale? 50%. Beleza? É um exemplo aí. É um probleminha. Senhor, mas já dava para fazer? Dá para saber por causa que é metade do número. Do Sim. numerador. Sim. Meu Deus, mas aí a média dessa sala tá boa, hein? Oi? Mas aí a média dessa sala aí deve estar boa para 50% da sala ter reprovado. Isso é um exemplo, tá? Lógico que não serão reprovados. É brincadeirinha aí. Ok? Bom, vamos fazer então 3/5. Quanto em porcentagem isso daqui equivale? Vamos lá então. Vou fazer com vocês também. Bom, pegar 100 e dividir por 5. Senhor, esse daí já estava no anterior. Ah, você No já exemplo. tá, né? Verdade, verdade. 100 dividido por 5, 20, né? Vezes 3, 60. Tá? Então, só replica para mim, por favor. Só copia. Certo? Vamos fazer isso daqui, ó. 6/10. 100 dividido por 10, 10. Tá? 10 vezes 6, 60. Se eu pegar aqui direto, eu consigo chegar nesse valor? Nesse caso aqui? Consigo, mas não é o correto, tá? Vocês podem ver, se eu pegar direto aqui também, não vai chegar. Se eu pegar 6 e multiplicar por 10, vai dar 60 também. Mas na teoria, podemos fazer dessa forma. Pegar o 100, dividir por 10 e multiplicar pelo de cima. Então, 10 vezes 10, né? 10 dividido por 100 dividido por 10 dá 10. 10 vezes 6, 60%. Certo? Certo. Se a gente pegar o 100 e dividir por 25 aí, temos 4, né, como resultado. 100 dividido por 25 é 4. 4 vezes 6, 24. Então, 6/25 avos equivale a 24%. Tá? 6 vezes 4, 24. Se eu pegar o 50, né? Pegar 100 e dividir por 50, dá 2. 2 vezes 18, 36. Então, 18 dividido por 50 avos, temos o equivalente a 36%. Tá? De um número qualquer. Professor, tem como você mostrar os 2 primeiros exemplos? É que eu acabei não copiando eles. Tem? Aqui, ó. Não, os 2 primeiros exemplos daquela atividade mesmo. Ai. Aqui? Tá bom? Calma aí, um segundinho. Beleza. Pronto, foi. Bom, vou passar para frente então. Vamos lá. Bom, quando o denominador for maior que 100, tá? Nesse caso aqui, divide-se o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá? Por exemplo, temos uma fração aqui, ó, 30 dividido por 500, tá? 30 500 avos. Então, 500 é maior que 100, tá? Então, eu não consigo dividir 100 por 500, vai dar um número quebrado aí. Então, a forma de realizar, né, de fazer essa transformação é pegar tanto o número de cima quanto o número de baixo, né, tanto o numerador quanto o denominador, e dividir, né, pelo mesmo número, certo? Então, no caso lá, quando for o denominador for maior que 100, divide-se o numerador e denominador pelo mesmo número. Então, no caso aqui, eu peguei 5, tá? O 5, ele o 30 e o 500, ele é divisível por 5. Eu peguei lá, 30 dividido por 5, temos o valor de 6. 500 dividido por 5
dá 100, tá? Então, 6 dividido por 100, né? Se eu simplificar isso tudo aqui, eu tenho o valor de 6%, certo? Bom, consegue fazer os próximos aí? Vamos pegar por 30 por 500, vai dar esse mesmo resultado, tá? Eu peguei um número aqui, dividi, chegamos a 6, certo? 6% aí. Vamos lá, então. Se eu pegar 42 dividido por 600, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, 42 dividido por 600. Então, vamos procurar um número que eu consiga dividir esses dois. Nesse caso, está na cara, eu posso pegar o número 6, tá? Por quê? Se eu dividir 600 por 6, vai dar 100. Então, já dá um número exato aqui, tá? Então, lá, dividido por 6. Então, eu tenho 600 dividido por 6, dá 100. 42 dividido por 6. E aí, vamos lá. Quanto dá? 42 dividido por 6? Dá 7, tá? Então, temos 7%. Tá? Então, a própria fração fala para nós aí, ó. 7 dividido por 100, 7%. Ok? Simples assim. Próximo aí, 64 dividido por 8. Por 800, perdão. Então, no caso, eu vou pegar o número 8 e dividir 800, que vai dar 100. Tá? Então, lá temos 800 dividido por 8, é igual a 100. E 64 dividido por 8, é ele mesmo. 8 vezes 8 é 64, né? Então, 64 dividido por 8 é 8. Então, temos aí a grandeza de 8 por 100, que equivale a 8%. E agora, complicou? 50 por 700, 49 por 700, e aí? 50 Aí, por 700, aí... 49 não precisa de calculadora, agora o 50 precisa, senhor. Isso, no caso aí vai precisar. Certo? Vamos lá, então. Vamos ter que simplificar essa fração aí, não vai? O que vocês acham? E aí? (50 dividido por 7, se eu pegar 7 e dividir aqui, ó, 700 dividido por 7, dá 100. Mas 50 dividido por 7 não dá um número exato, não dá um número inteiro, dá um número quebrado. Então, dá 49, senhor. Hã? Dá 49. 7 vezes 7, 49. Não, eu falo 50 dividido por 700. Esse aqui, ó. A de cima. Aqui tá fácil. Aqui tá facinho. Eu falo aqui, ó. Aqui tá um pouquinho mais complicado para vocês. Vamos ver quem mata a charada aí. E se eu dividir isso aqui por 71? Dá 71, senhor? Vai dar 7,5%. Mas se eu queria um número exato, eu não consigo? Não. Não. Por quê? E aí, quem pode me falar? Porque o máximo que dá para dividir até 50 é 49, senhor. Que é 7 vezes 7. Depois passa de 50. Exatamente. Não dá o número exato. Certo? Deu quanto aí na multiplicação, na divisão de vocês? Deu quanto? Aqui no meu deu 7,5. 7,5. É dar um número quebradinho aí. Certo? Bom, e agora, por último, aqui temos 49 por 700. Se dividimos 700 por 7, vai dar 100. E 49 por 7 vai dar 7. Então, 7%. Dá 0,7. Tá?
No caso aí, dá 7 por 100, vai dar 7%. Ok? O último aí. Bom, tem aqui outro exemplo. Transforme as porcentagens em frações irredutíveis. Por exemplo, 80%. Né? Se a gente transformar o número em porcentagem para fração, temos 80 dividido por 100. Tá? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso ir dividindo por números, né? Até chegar numa fração irredutível. Ok? Então, vamos lá. Temos 80 dividido por 100, dividido por 2. Temos 40 dividido por 50, dividido por 2. Temos 20 dividido por 25, dividido por 5. Temos o valor de 4/5, tá? Que é uma fração irredutível. Então, 80% em uma fração irredutível, eu tenho 4/5, tá? 4/5 é igual a 80%. Ok? Entendeu esse exemplo? Entenderam aí? Sim. Sim. Fácil, né? É, bastante. Exceto por aquela questão dos 50 dividido por 700, tava fácil. Então, no caso, 50 dividido por 700, tá? Vocês vão ter que simplificar, tá? No caso, como o colega falou, ó, 49, ele é o número máximo dividido por 7, né? A gente vai simplificar nesse caso aqui, ó. 700 dividido por 7 dá 100. 49 dividido por 7 dá 7. 7 por 100, 7%. Mas nesse caso aqui, 50, vai dar um número quebrado, né? É ou não é? Sim, vai dar um número decimal. Certo? Mas eu consigo simplificar? Consegue. Por quanto eu consigo simplificar? E aí? Uhum. Será que eu chego naquele valor que vocês me falaram? Vamos ver quem consegue simplificar. E vamos simplificar. Porque 700 eu consigo dividir por 5, certo? Sim. Vai dar 140, ok? E 50 dividido por 5 vai dar 10, certo? Certo. Ok, então. E aí vai ficar lá, 140 dividido, 10 dividido por 140. Eu consigo simplificar de novo? Consigo, né? 10 por 140, se eu dividir isso aí por 2, por exemplo, então eu tenho 5 por 70, tá? E aí? Esse 70% aqui, eu consigo jogar na outra fórmula lá. Não consigo? Ou não consigo? Eu consigo dividir 5 por 70? Consegue. Não, calma. O que vocês acham? Consigo ou não consigo? Se eu dividisse por 10, por exemplo, se eu Dá. dividir 10 dividido Dá pra por dividir 10, 5. Dá pra dividir 5 por 70, sim, senhor. Dá 14. 14? Sim. Então. E aí, o que vocês acham? Vamos lá? Pensar um pouquinho? Eu acho que dá. Eu também. Tá quantos por cento final aí? Vai dar 1% praticamente. Não, errado. Qual a conta, senhor? Quantos por cento equivale 50 por 700? Vai dar um número quebradinho, tá? Dá 7,14%. Certo?
Não dá um número inteiro, dá um número quebrado. Beleza? Beleza. Bom, voltando aqui, ó. Transforme as porcentagens em frações irredutíveis. Veja o exemplo. Como eu já falei para vocês, agora tem alguns exemplos para fazer. Transformar em fração redutível. 55%, então vai ser 55 dividido por 100. Tá? Aí a gente vai começar a simplificar isso aí até chegar no valor irredutível. 55%. Dá 0,55. Hã? Dá 0,55. Não, no caso aí você está transformando porcentagem decimal, mas eu quero em fração. Como que ficaria isso em fração? 55%, certo? Sim. Aí eu vou simplificar essa fração, 55%, até chegar numa fração irredutível. Então, no caso aí, se eu pegar 55 e dividir diretamente por 5, eu vou chegar no valor de 11, correto? Sim. Correto. E se eu pegar 100 e dividir por 5, vai dar quanto? Vai dar 20, não vai? Sim. Então, vai ficar numa fração de 11/20, tá? Eu consigo reduzir essa fração? Eu consigo simplificar? Não consegue, tá? Então, a minha fração irredutível para esse exemplo de 55% é exatamente 11/20, ok? Ok. Bom, então vamos lá, 136%. Simplifiquem para mim fração. Sim. Pera aí, senhor. Chegaram o valor aí? Ainda não. Ainda não? Não sei nem que número começar a dividir. Bom, você pode começar pelo 2. Pode dividir os dois numerais aí, o 136 e o 100, 136%. Você pode dividir ele por 2. O 136, que vai dar, no caso aí, 68. E pegar o 100 e dividir por 2 também, que vai chegar ao número 50. Tá? Então, vamos lá. 68 por 50 eu consigo simplificar? Consigo, de novo, por 2. 68 dividido por 2, eu chego na grandeza de 34. E 50 dividido por 2, eu chego no valor de 25. Então, a fração final de 136% é 34 por 25 avos, tá? É a fração irredutível, ok? Certo. Bom, tem a de 237 e essa de 1,28 aqui eu vou deixar, tá? Porque já entra em outro tipo de operação. Entra aí um número com vírgula, tá? E depois eu explico com mais calma para vocês aqui. Só faço até o 237, que já é mais simples, e depois eu explico nas próximas aulas. Certo? Certo. R$ 237 por 100. Vamos simplificar. Quanto que dá? Posso dividir por 2? Será que eu consigo dividir por 2? Não. Não consegue. Por qual número será que eu consigo dividir por 2 aí? Aliás, perdão, por qual número eu consigo dividir esse 237? Sim? Eu acho que é por 7, senhor. Por 7? É. Dá um número quebrado. Será que eu consigo um valor inteiro aí? Não consigo. Será? Consegue.
Não, vai dar quebrado. Vai dar quebrado, não vai? Vai, mas o único jeito é 7. Por 7 dá quebrado também. Ó, 237, eu consigo dividir ele por 3. Porém, o 100 eu não consigo dividir por 3. Tá? Nem por 7. E nem por 7. Então, nesse caso, eu consigo simplificar? Não consigo. Então, ficaria 237 dividido por 100. Já é uma fração irredutível. Beleza? Beleza. Bom, aqui está falando sobre MMC, isso aí vai ser depois, tá? Eu vou voltar nas próximas aulas falar sobre isso aí. Então, a aula de hoje está se finalizando, tá? Deixa eu só finalizar minha apresentação. Parar a gravação. Pessoal,